Olá, Pristecas! Nessa aula eu vou falar sobre os números primos e os números compostos. Espero que essa aula seja de grande ajuda para você. Então, vem comigo, vem contigo! Então, nessa aula eu vou estar utilizando quadrados como esses para facilitar a compreensão dos números primos e dos números compostos. Então, vamos lá. Vamos utilizar esses dois quadrados e tentar formar todas as formas possíveis de retângulos e depois analisar suas linhas e colunas através de um produto. Então, a nossa primeira forma de retângulo é essa aqui, e essa temos uma linha e duas colunas. Então fica duas colunas multiplicado por uma linha. A outra forma é esta aqui. E desta forma temos duas linhas e uma coluna. Então temos uma coluna e duas linhas. Você observa que são todas as formas possíveis. Assim e assim. Não existe outra. Então, 2 vezes 1 é igual a 2. E 1 vezes 2 igual a 2. Observa aqui que os divisores de 2 é 1 e 2. Então, os divisores de 2 são o número 1 e o número 2. O número 1 e ele mesmo. Pois 2 vezes 1 é igual a 2 e 1 vezes 2 é igual a 2. Então, 2 é divisor de 2 e 1 também é divisor de 2. Então, colocando aqui outro quadrado, temos aqui 1, 2, 3 colunas. 3 colunas multiplicado por uma linha. Isso é igual a 3. A outra forma possível de fazer isso é esta aqui. Então fica 1, 2, 3 linhas e uma coluna. Uma coluna multiplicada por 3 linhas. E 1 vezes 3 é igual a 3. Então, os divisores de 3 é o número 1. Os divisores de 3 são o número 1, observa aqui que é o número 1 e o número 3. Então, com isso, observamos que os números primos são todos os números que têm apenas dois divisores, o 1 e ele mesmo. Observe que o número 2 é primo e ele só tem apenas dois divisores, 1 e ele mesmo. O número 3 é um número primo porque ele só tem dois divisores, o 1 e ele mesmo. O número 5 só tem apenas dois divisores, o 1 e ele mesmo. O número 7 é um número primo porque ele só tem dois divisores, o 1 e ele mesmo. O número 11, o número 13, o número 19, o número 23 e assim sucessivamente. Então, um número primo são todos os números naturais que têm dois divisores, o 1 e ele mesmo. Já vimos vários exemplos de números compostos, por exemplo, o caso do 6. O número 6 é um número composto, pois ele tem mais de dois divisores. Por exemplo, o número 6, ele tem divisor o 1, o 2, o 3 e ele mesmo. Por quê? Porque 1 vezes 6 é igual a 6. 2 vezes 3 é igual a 6. Observa que todos esses números aqui eu posso, através da multiplicação, formar o 6.
Então, um número composto é todo número que tem mais de 2 divisores. Quando tem apenas 2 divisores, o 1 e ele mesmo é um número primo, e quando passa de 2 divisores é um número composto. O número 1, ele não é composto. E não é primo. Por quê? Porque o número 1, ele só tem um divisor, que é ele mesmo. E para ser composto, precisa ter mais de 2 divisores. E nesse caso, um só tem um, que é ele mesmo. Ele não é primo, porque para ser primo tem que ter 2 divisores. Então, por hoje é só, Pristeca. Se você gostou dessa aula, não se esqueça de dar um like, compartilhar. Então, até a próxima!